Bom dia, alunos. Então, estamos na semana universitária. Essa semana eu vou mandar só, provavelmente, um ou dois vídeos bem curtinhos para finalizar o capítulo 14 e vocês conseguirem trabalhar na lista. E semana que vem a gente retoma com o capítulo 15. Não tenho muita luz aqui no momento, porque já está à tarde, mas eu acho que não vou precisar tanto usar o quadro, então vai ser tranquilo. Vamos continuar aqui falando, né, de painel. A gente vai falar dos últimos tópicos do curso, do capítulo, que são bem interessantes e importantes. Deixa eu colocar aqui. Bom, então a gente já falou bastante, né, de métodos de painel. Então a gente, em todo vídeo eu volto a essas duas situações aqui, né? A gente tem um modelo que tem as duas dimensões, temporal e cross-section, e mais do que isso, as unidades cross-section são seguidas, as mesmas unidades ao longo do tempo. Deixa eu ver aqui como é que está aparecendo isso. Beleza. Então a gente tem um modelo desse tipo, né, com os dois índices, e a gente, para todo o nosso curso aqui de graduação, a gente assume exogeneidade estrita, que seria então o IT, que é o erro idiosincrático. Ele é não correlacionado com as variáveis explicativas em qualquer momento do tempo, né? E aí eu dei um exemplo já de um modelo que quebra esse suposto, que é um modelo que a gente tem então o y defasado, então o y e t-1 como variável explicativa. Nesse modelo, isso quebra esse suposto da exogeneidade estrita, mas a gente não estuda esse tipo de modelo aqui no curso de graduação. Então, a gente assume que existe exogeneidade estrita, e a gente está nessas duas situações, né? Ou a covariância, ou a gente assume que a covariância do AI com as variáveis explicativas é igual a zero, e a gente tem dois grupos de modelos aqui a serem utilizados, dos métodos, né, digamos. E aqui a gente também pode estar numa outra situação, que é a mais interessante, que é quando o painel realmente é importante, que o AI que é a heterogeneidade não observada, o efeito fixo, né, ou efeito não observado, a gente dá vários nomes para ele, quando o AI, então, está correlacionado com uma ou mais variáveis explicativas. E então a gente tem um outro conjunto aqui de modelos, né? E a gente viu já o modelo de primeiras diferenças, efeitos fixos, que é a transformação within, que é aquela que a gente subtrai a média, né? A média temporal de cada observação lá. E a regressão das variáveis dummy, que é completamente equivalente ao efeitos fixos, né? Ou a transformação within. E hoje a gente vai ver esse último modelo aqui, que é os efeitos aleatórios não correlacionados. Então vamos passar para ele, está mais para o fim. Depois do teste, bem para lá, né? Teste de Hausmann, beleza. Efeitos aleatórios correlacionados. Bom, o que vem a ser esse modelo? Então, para explicar um pouco esse modelo, a gente vai considerar uma especificação bem simples, em que eu tenho apenas uma variável explicativa e o erro composto, né? AI mais o IT. Em vez de presumir que AI não seja correlacionado com x e t, né, que é o que a gente presume na abordagem de efeitos aleatórios, ou quando a gente usa mínimos quadrados agrupados, a gente vai tentar, na verdade, então, em vez de presumir que AI não seja correlacionado com x e t, que é a abordagem de efeitos aleatórios, ou também de presumir que ele é, né, e tirar as médias temporais para remover AI, que é a abordagem de fixed effects, a gente faz a transformação within, e com isso a gente, ao subtrair a média no tempo, né, de todas as variáveis explicativas, a média para cada indivíduo lá no tempo, a gente acaba subtraindo o AI também, porque o AI é igual à sua média, né? Ele não varia no tempo, ele é constante. Então, com aquela transformação, a gente elimina o AI e a gente, então, consegue tirar o seu efeito sobre x e t. Então, a gente, em vez de ficar nesses dois extremos, né, ou não fazer nada, assumir que ele não é correlacionado, ou assumir que ele é correlacionado e tirar o seu efeito, a gente vai tentar aqui, com essa abordagem de efeitos aleatórios correlacionados, modelar a correlação entre o AI e o x e t. Então, primeiro vamos supor então que existe uma relação linear simples entre o AI e a variável explicativa, que é uma variável explicativa única, né, para simplificar a nossa
fins didáticos mesmo, né? Mas claro que esse modelo poderia ter mais de uma variável explicativa, aqui a gente está assumindo uma única, x e t, né? Então vamos supor então que a relação entre o AI e o x e t, em vários períodos do tempo, né? Ele pode ser correlacionado com o x de qualquer período de tempo, se ele possa ser expressa dessa forma. E a gente sabe que nessa média aqui entra o x de todos os períodos de tempo. É o somatório do x para todos os períodos de tempo para um único indivíduo, né? Dividido por t, o número de períodos de tempo. Então a gente supõe que a relação seja uma relação linear bem simples, aí igual a alfa mais gama xi barra mais ri, e supomos que o ri seja não correlacionado com cada x e t. Bom, então o ri é não correlacionado com cada x e t, então consequentemente ele também não vai ser correlacionado com a média, né? O x e barra, porque o x e barra é justamente a soma dos x e t's, né, para todos os períodos de tempo dividido por t. A gente faz essa média para cada indivíduo. Então, como a gente assume que ele não é correlacionado com cada x e t, a gente também vai assumir, é razoável, bem razoável assumir, que ele e a média de x e barra também não são correlacionados. Existe uma relação entre o AI e o x e barra toda vez que o gama for diferente de zero, porque a gente assumiu essa relação aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, estão me vendo. Então, voltamos lá. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aquela relação que a gente escreveu. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui no quadro, que é AI igual a alfa mais gama x e barra mais ri, né? Ela está aqui. Então, a gente vai substituir essa relação que está aqui no quadro, que eu coloquei aqui no quadro, né? A gente subiu que tinha essa relação linear simples aqui. A gente vai substituir na equação lá do modelo, nosso modelo y e t, que é essa aqui. Vamos voltar lá. Então, a gente vai substituir essa relação aqui, aí, aqui nessa equação. Então, a equação, essa aqui é minha equação 8, tá? Aí igual a alfa mais gama x e barra mais ri, a gente vai substituir na equação 7, que é y e t, beta 1x e t, mais ai mais o it. E a gente obtém essa equação 9 aqui, fazendo a substituição, né? E a gente assumiu aqui... Bom, aí agora, tá vendo que a gente botou um j mais aqui para dizer que é qualquer variável explicativa. Poderiam ser mais variáveis explicativas, mas a gente continua no exemplo com uma única, tá? Esse j aqui é aquele que vai de 1 a k, que descreve todas as variáveis explicativas, né, que um modelo de regressão, né, possa ter, né, que não seja tão simples como esse. Então, a hipótese de que a covariância de x e tj aí igual a zero se mantém quando substituímos AI por RI, tá? Então, a gente vai continuar aqui assumindo que o RI está não correlacionado com as x e t's. Como supomos que os u e t sejam não correlacionados com as x e s para todo t e s, então, claro, né, se ele não se correlaciona com as x e t, x e s para qualquer período st, ele também não vai se correlacionar com a média, porque a média basicamente é a soma de todas essas x para os diversos períodos de tempo, né, para um único indivíduo, dividido por t. Então, isso aí também é uma outra suposição razoável. Então, todas essas hipóteses ao mesmo tempo fazem com que a equação 9, que é essa aqui, possa ser estimada por efeitos aleatórios. O acréscimo do termo xi controla a correlação entre AI e x e t, porque a gente assumiu que ela pode existir. Então, basicamente, isso aqui vai ser estimado por efeitos aleatórios, né? Vai ser um modelo de efeitos aleatórios, e que a gente pode assumir que o RI não está correlacionado com x e t, só que originalmente a gente pode, né, relaxar o suposto de que AI possa estar correlacionado com xi, e essa correlação vai ser demonstrada aqui por esse termo. E mais do que isso, a gente sabe que a correlação entre AI, x e t existe toda vez que gama for diferente de zero, porque é isso que está nessa hipótese aqui atrás. Porque se gama for igual a zero, a gente tem que o AI é só um termo que não está correlacionado com a xi.
T com x e T, né? Seria só alfa mais RI. Quando o gama é diferente de zero, a gente sabe então que existe essa correlação. Então a gente introduz esse termo novo lá na equação. A gente vai estimar por efeitos aleatórios, né? E o mais interessante, né, que nessa equação que a gente vai estimar, que tem alfa, beta e gama, né, tem o alfa, o intercepto, o beta é o coeficiente de interesse, e esse gama é como se fosse um controle, né, para essa possível correlação que exista entre o AI e o x e t. Então, esses coeficientes estimados, né, aplicando efeitos aleatórios a essa equação aqui, são chamados de alfa de E a C, que é efeitos aleatórios correlacionados, beta de E a C e gama de E a C. Né? Então a gente estima eles aqui. E o mais interessante é que tem um chapéu, gente, no alfa, tudo bem. O mais interessante é que pode-se mostrar que o beta, apenas o coeficiente beta, tá, gente? Esse aqui, associado à variável de interesse, o beta estimado por efeitos aleatórios correlacionados, ele é equivalente ao beta de efeitos fixos. Então, bom, claro que isso aqui demanda certas derivações, tal, que vocês não vão fazer, isso é coisa para, né, alunos de pós-graduação fazer, mas o que a gente vê aqui é que esses coeficientes são equivalentes. Beleza. E tem mais uma coisa, né? Então, o que a gente está mostrando no final é que adicionar a média temporal, x e barra, e usar efeitos aleatórios é a mesma coisa que subtrair as médias temporais e usar mínimos quadrados agrupados. Então, ao invés de subtrair, que é o que a gente faz com aquela transformação within, né, a gente subtrai as médias temporais, aqui a gente vai controlar para as médias temporais. Né, então, lá a gente subtraía as médias temporais e aplicava mínimos quadrados agrupados, né, na transformação within. Aqui não, a gente inclui as médias temporais e aplica mínimos quadrados generalizados, né, que é o estimador de efeitos aleatórios. Bom, então muito interessante a gente obter então, quais são os motivos para a gente considerar essa abordagem de efeitos aleatórios correlacionados? Deixa eu ver aqui, gente, se eu voltei. Bom, existem dois motivos, né? Primeiro, essa especificação ela fornece um modo simples e formal de escolher entre efeitos aleatórios e efeitos fixos. Então, basicamente, testando se gama igual a zero nessa equação 9, estimada por efeitos aleatórios, né, é a mesma coisa que testar se existe a correlação entre o AI e o x e t, que é o que o teste de Hausmann faz também. A hipótese nula do teste de Hausmann, que a gente já viu, é de que não existe a correlação entre o AI e o x e t. Então, quando eu não consigo rejeitar a hipótese nula no teste de Hausmann, eu fico com o modelo de efeitos aleatórios, né? E quando eu rejeito, eu tenho que ir para um dos modelos lá, ou de efeito fixo, ou algum dos outros lá, né? Primeira diferença, ou a regressão das variáveis dama. E aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer um teste parecido, né? Então, testar, é um modo simples e formal de escolher entre efeitos aleatórios e efeitos fixos. A gente vai fazer um teste nessa hipótese de gama igual a zero. Tipicamente, pode ser um teste T, se for apenas uma variável explicativa. Se forem mais, a gente vai ter que incluir várias médias ali, né? Se for mais de uma variável explicativa, o modelo terá mais de uma variável explicativa aqui e, consequentemente, terá mais médias aqui também, né? Consequentemente. Então, aí a gente teria que fazer um teste múltiplo, né? Assim, a gente teria que testar múltiplas hipóteses. Nenhum dos gamas ali, gama 1, gama 2, gama 3, para cada uma das variáveis explicativas poderia ser... a gente teria que não poderia ter nenhum deles diferente de zero, né? Porque senão a gente não estaria no caso nulo e de que não existe correlação entre o AI e a x e t, ou qualquer uma das x e t's, né? Então, aqui, basicamente, essa abordagem de efeitos aleatórios correlacionados, a primeira coisa que ela nos dá é essa possibilidade de testar formalmente, né, de escolher formalmente entre efeitos aleatórios e efeitos fixos com um teste no gama, ou num conjunto de gamas, caso a gente tenha mais de uma variável explicativa. E se eu rejeitar a hipótese nula de que o gama é igual a zero, ou seja, de que aí não está correlacionado com x e t, eu devo optar por um modelo de efeitos fixos, ou uma de suas variantes lá. Beleza. Uma outra coisa interessante, né, é que esse modelo de efeitos aleatórios correlacionados, ele fornece uma maneira de incluir variáveis explicativas constantes no tempo.
identificar seus coeficientes e uma análise de efeitos fixos. Então, basicamente, ele ainda não é interessante quando essa é a variável de maior interesse a ser explicada, né, uma variável que é fixa no tempo, mas eu posso incluir uma variável fixa no tempo nessa especificação aqui. Eu poderia colocar aqui uma variável fixa no tempo, né? Então, por exemplo, se isso aqui for renda, eu posso colocar sexo. Ou num banco de dados em que a educação não está mudando, eu posso colocar educação. Então, eu posso colocar o controle e eu conseguiria identificar seus coeficientes, né, em uma análise do tipo efeitos fixos, né? Porque, na verdade, quando a gente usa efeitos fixos e a gente tem uma variável que é fixa no tempo, seu coeficiente não é identificado. Aqui seria uma alternativa, a gente conseguiria pelo menos controlar para essa variável, apesar de que tem algumas ressalvas na interpretação desse coeficiente associado à variável fixa no tempo nesse contexto, né? Acho que até que eu vou falar. Então, por exemplo, se CI for uma variável que não muda com o tempo, eu incluiria ela nesse modelo, seria uma equação 10. Dessa equação, obtemos beta de efeitos fixos e uma estimativa de gama, que não necessariamente estima. Aqui seria uma estimativa de delta, gente, desculpa. Vou mudar isso antes de mandar para vocês. Uma estimativa de delta, que é o coeficiente de ZI, né? Que não necessariamente estima um efeito causal de ZI em Y e T. Então, eu conseguiria controlar para essa variável fixa no tempo. O beta me daria o coeficiente de efeitos fixos, mas se o meu interesse maior é interpretar o coeficiente associado à variável fixa no tempo, ele ainda não me resolve. Porque eu não tenho necessariamente essa interpretação de efeito causal, né? Porque nesse contexto aqui, né? Eu provavelmente ficaria melhor com aquela ideia que a gente viu em vários slides anteriores, que eu escrevi aqui uma coisa gigantesca, deixa eu achar, gente, já que eu escrevi, né? Que era isso aqui, né? Que era outra possibilidade. Aqui. Que era... Não. É isso? É isso aqui. Que era isso aqui, né? Uma outra possibilidade, a gente não consegue identificar o coeficiente da variável fixa no tempo, ZI, né? Mas a gente consegue saber como é que esse coeficiente está mudando ao longo do tempo. A gente consegue identificar esses outros gamas aqui, né? De mudança ao longo do tempo. Eu até falo que a gente não consegue identificar θ1 e γ1, mas a gente consegue identificar essas outras das mudanças. Então, se essa é a variável de interesse, talvez uma abordagem desse tipo seja mais interessante, como essa que está aqui, do que a de efeitos aleatórios correlacionados, né? Que a gente, apesar de conseguir controlar para a variável fixa no tempo, o seu coeficiente tem que ser interpretado com cautela, tá? Mas de qualquer maneira é uma forma muito simples, a gente pode fugir do teste de Hausmann aqui, né? Para testar, então, se gama é igual a zero, que é equivalente a testar se a covariância do AI com x e t é igual a zero. Então, é uma alternativa ao teste de Hausmann e também é uma maneira de incluir variáveis explicativas constantes no tempo e identificar seus coeficientes. Beleza. Numa análise de efeitos fixos, né, que normalmente eliminaria essas variáveis fixas no tempo junto com a eliminação do AI, né, basicamente. Então, tá. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Vamos agora para a segunda coisa que eu queria falar para vocês, que é uma aplicação super legal. Vamos lá. Outra coisa, né, que está mais para o fim do capítulo, que é muito interessante, que a gente está acostumado a ver painel como essa questão, essa estrutura de dados em que a gente segue, né, unidades cross-section ao longo do tempo. Mas painel também tem outras utilidades, e uma das mais interessantes é a que a gente vai falar agora, né? É possível pensar em modelos onde existe um efeito fixo não observável, mesmo que não tenhamos uma verdadeira estrutura de painel, né? Porque esse efeito fixo não observável que a gente fala no painel tradicional é aquela coisa intrínseca aos indivíduos, né? Que estão ali com ele, que não vão mudar ao longo do tempo. Aqui a gente vai pensar numa coisa que seja intrínseca, mas que não tem a ver com uma estrutura de tempo, né? A estrutura de dados não envolve o tempo, a gente não vai precisar de envolver o tempo para falar dessa coisa intrínseca. Até aí um exemplo muito interessante, depois vão vir outros ainda mais interessantes, quando existe um efeito família não observado. Então, podemos usar irmãos e às vezes gêmeos para explicar características familiares e culturais não observadas.
Podemos diferenciar entre irmãos, né? Mesmo que para o mesmo período de tempo. Podemos estimar modelos de efeitos fixos para uma família, né? Então vamos ver o exemplo que aparece lá no livro. Então eu tenho pares de irmãs para estudar os efeitos da gravidez na adolescência sobre as consequências econômicas futuras. Então ele pega esse log de income needs, que é basicamente uma renda per capita, né? Porque basicamente a renda que a pessoa vai ganhar e o tanto de pessoas que ela vai ter que sustentar, né? Então, e aqui a gente tem um indicador da irmã número 2, né? São duas irmãs da mesma família, basicamente. Interessante seria se uma teve uma gravidez na adolescência e a outra não teve, né? Então aqui a dummy, né, de teen birth. É claro que isso aqui, essa dummy aqui, ela vai só variar por irmã, né? Aqui deixa eu até falar o que são esses índices, né? O índice F indexa famílias e o índice S indexa irmã dentro da família. Tá? Então a família é essa coisa comum, que não muda de uma irmã para outra. E a irmã muda, né? Então basicamente a gente tem esse efeito familiar aqui, esse AF, é esse efeito fixo não observado da família. Tá? Esqueça a dimensão tempo, aqui não tem dimensão tempo. Mas existe essa coisa intrínseca familiar. Tá? Então a gente teria uma dummy para indicar se a observação é da segunda irmã ou da primeira irmã. E aqui, nesses estudos, você pode escolher se vai meio chamar de irmã 1 e irmã 2 aleatoriamente, né? Não precisa de ser a irmã 2 sempre é a que teve filho ou não teve filho, você chama irmã 1 e irmã 2. As duas irmãs, pode ser a primeira que você entrevista, a segunda que você entrevista, não tem problema. Aqui a gente tem uma dummy para dizer se aquela pessoa teve filho na adolescência, e isso muda por família e por irmã, claro. A idade também muda por família e por irmã, tem alguns outros fatores. E tem aqui o erro composto, que tem um componente intrínseco da família e um componente que muda, que é mais idiosincrático, né, aleatório, que muda com família e irmã. Beleza. O intercepto da primeira irmã é B0. O intercepto da segunda irmã é B0 mais D0, né? A soma desses dois. A variável de interesse é teen birth. É binária igual a 1 se a irmã S, da família F, teve um filho na adolescência. A variável não observada AF, que muda apenas na família, é um efeito familiar não observado. Um efeito familiar fixo. É como o nosso AI lá de trás, né? Só que agora ele não é uma coisa que não muda no tempo. Aqui é uma coisa que não muda na família, né? A principal preocupação na análise é o fato de que teen birth está correlacionado com o efeito familiar. Então, se a gente olhar aqui, né, o problema lá atrás também era esse, né? A aptidão está correlacionada com o indivíduo decidir participar de um determinado programa de treinamento. Então, a aptidão estava aqui, a decisão de participar ou não do programa, ou participar ou não do programa estava aqui, era a variável que eu queria explicar, o efeito do programa, né? Numa variável de outcome. E se o AI fosse correlacionado com participar ou não do programa, eu viesava todas as minhas estimativas. E aqui é a mesma coisa, a preocupação é se esse efeito familiar não observado, ele está afetando a pessoa ter ou não filho na adolescência. Então, a principal preocupação na análise é o fato de teen birth estar correlacionado com o efeito familiar. Então, a variável que eu quero explicar, né, se isso está correlacionado com aquele efeito familiar não observado, né, que é aquele efeito fixo. Então, eu quero, na verdade, remover o efeito fixo, e a equação pode ser estimada por MQO, né? Então, basicamente, eu posso remover esse efeito com primeira diferença, que nem está aqui, né? Aqui eu removi, basicamente. Então, eu fiz a primeira diferença. Removi o efeito fixo, né? A gente sabe que tem outras formas de remover esse efeito fixo e que se a gente tiver vamos dizer assim, mais de duas irmãs, aqui no caso eram dois, né? Então a gente subtraiu um do outro. Mas se a gente tiver um conjunto de uma situação em que não sejam só dois, a gente provavelmente vai optar por usar o modelo de efeitos fixos aqui, tá? Aquela transformação within. Mas então, quando esse modelo é estimado por primeiras diferenças, o efeito de teen birth continua negativo,
mas de menor magnitude e insignificante. Então, a princípio, quando a gente estima só esse modelo aqui, desse jeitinho que está aqui, a gente tem um efeito de teen birth bem negativo na renda futura da adolescente, da moça, da menina, né, que teve um filho adolescente. E quando a gente faz essa diferenciação, né, então que retira o efeito familiar fixo, esse coeficiente ele continua negativo, mas ele está com uma magnitude menor e ele é insignificante. E o que acontece é que esse efeito chega a desaparecer completamente quando se controla para os níveis educacionais das irmãs, né? Mostrando então que o impacto de você ter uma gravidez na adolescência é via você se educar menos, porque você tem um filho para cuidar, aquela coisa toda, você provavelmente vai estudar menos ou num lugar de menos prestígio, não vai querer se mudar para longe da sua casa, né? Da casa dos seus pais, porque você deve estar contando com a ajuda deles para poder estudar. Então, se você consegue controlar para esse efeito educacional, então, supondo que apesar de ter tido filho na adolescência, as duas irmãs conseguem ter o mesmo nível educacional, o efeito desaparece. Tá. Isso aqui é o que a gente chama de amostras pareadas ou amostras por agrupamento. Tá? E aqui tem alguns outros exemplos, tem vários exemplos. Eu usei um modelo desse, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma coleção de papers assim, que foram publicados internacionalmente, com coautor americano, sobre as cotas raciais e questões raciais em geral, e ações afirmativas, né? E usei dados da universidade, depois outros dados e tal. E num deles a gente tinha, então, pares de irmãos, né? Porque a gente tinha até pares de irmãos e com classificação de cor um pouco diferente, tanto autoclassificação como classificação por o comitê lá da UNB, né? Que olha lá os processos de aplicação por cotas e tal. E a gente usou, então, esse método de amostras agrupadas, né, para ver que realmente é feito a cor tinha e tal, né, em vários outcomes lá. Então vamos voltar aqui. Outros exemplos, né, dessas amostras pareadas ou amostras por agrupamento. Então aqui, né, como eu disse, quando a gente tem mais do que um par, né? Porque quando a gente tem um par é fácil subtrair um do outro, mas quando a gente tem um conjunto de pessoas que estão sujeitas, por exemplo, à mesma escola ou ao mesmo professor, aí é mais difícil fazer por primeiras diferenças, a gente vai preferir fazer por efeitos fixos, né? Então a estimação por efeitos fixos é preferível quando pensamos no efeito do agrupamento não observado. Né? Podemos incluir apenas variáveis explicativas que variam, pelo menos ligeiramente, dentro de agrupamentos. Então, aí é uma coisa da escolha das variáveis, né? Porque também lá, com primeiras diferenças, é isso. A gente não pode, por exemplo, colocar como controles familiares, controles lá na equação da família, coisas que não variam com família. Por exemplo, a etnia dos pais. Isso é até uma pergunta lá do livro, uma daquelas perguntinhas, né? Qual o sentido, né? Aquilo não vai variar dentro da família. Então, as irmãs vão ter pais com as mesmas etnias, elas são irmãs, né? Bom, claro que a gente pode ter meias irmãs, mas ali acho que a gente está querendo ter certeza que a gente está pegando irmãs de pai e mãe, né? E alguns vão até longe, pegam até irmãos gêmeos para controlar para aptidão, para controlar para várias coisas, supondo que geneticamente eles são iguais, mas então eles controlam para genética, controlam para fatores socioeconômicos, né? E culturais da família, só fica mesmo a individualidade, que ainda é diferente, apesar da genética ser igual, né? Mas então, assim, você pode ir tão longe de querer realmente pares de irmãos gêmeos para fazer isso, né? Bom, mas aí aqui, quando a gente tem mais do que um par para comparar, né? A gente vai dar preferência ao modelo de efeitos fixos, a gente só pode incluir variáveis que variam pelo menos ligeiramente dentro do agrupamento. Então, se a gente está falando de uma escola, então a gente está querendo o efeito fixo, a gente está justamente pegando, a gente faria um sorteio, né, uma amostragem de escolas, e aí a gente estaria, então, esse seria o nosso efeito fixo não observado, né, lá, escola, né, que seria o efeito da escola, e a gente pegaria, então, alunos dentro de cada escola, e a gente teria que pegar variáveis que mudem, mesmo que seja ligeiramente, né? Então, a gente pode pegar algumas variáveis socioeconômicas. É claro que, se você pegar pessoas que estudam lá no Galois, né, ou pessoas que estudam num centro educacional ali na Samambaia,
elas entre si vão ter situações socioeconômicas parecidas, né? Porque primeiro tem que ter uma família que consiga pagar o galoá, e ali a outra família que mora, provavelmente mora na samambaia, né? Então, mas vai ter uma pequena variação. Então você pode pegar renda, você pode pegar etnia, você pode pegar algumas coisas que mudem para os membros, né? Para os membros de cada uma, lá dentro dos membros de cada um desses agrupamentos, né? O tamanho dos agrupamentos raras vezes são os mesmos e devemos usar métodos de efeitos fixos para painéis desequilibrados, tá? Né, isso tem até uma pequena discussão, não peguei isso aqui na aula, mas vocês vão dar uma olhada. Se vocês tiverem uma dúvida, a gente volta a conversar na aula de tutoria. E aí, então, o que entraria no modelo desse? Né? A gente provavelmente estimaria por efeitos aleatórios correlacionados, seria a forma correta de estimar, e a gente colocaria as médias, aquelas x e barra, né, por escola, né, nesse exemplo aqui, por escola. A gente botaria lá a média, sei lá, se uma variável explicativa for rendimento dos pais, por escola. Educação dos pais também, por escola, né? Esses métodos são equivalentes, né? A gente viu lá, efeitos aleatórios correlacionados, é equivalente com efeitos fixos, que é equivalente com primeira diferença, que é equivalente com a regressão das variáveis dano. Então, dados educacionais relativos aos rendimentos dos alunos podem vir na forma de uma amostra por agrupamento, na qual uma amostragem de escolas é obtida de uma população de escolas. Exatamente. A gente primeiro amostra as escolas, então essa amostragem tem que ser aleatória e depois dentro das escolas a gente pega grupos de alunos. Então a abordagem de efeitos aleatórios correlacionados pode ser aplicadas, amostras por agrupamento, pois equivale a um painel... Pois nesse sentido ela equivale a um painel desequilibrado, né? Então é até melhor de usar isso, porque a gente vai colapsar as médias lá. Tem uma explicação, viu, gente, no final lá da seção de efeitos aleatórios correlacionados, o que a gente tem que prestar atenção quando os painéis são desequilibrados, tá? Para aplicar esse método. Não tem problema nenhum a gente voltar nisso na tutoria. E as médias adicionadas à equação são médias intragrupos, por exemplo, médias dentro das escolas, né? Isso que eu estava falando. Então, vão entrar essas variáveis explicativas lá para a gente obter o estimador de efeitos fixos, que é aquele que tira a influência, né, aí no caso do efeito escola, sobre os alunos. Então, é muito interessante, gente. Tem muitas aplicações, sabe? Inclusive com dados do INEP, porque lá eles meio identificam, né? Quer dizer, você não tem identificação das pessoas que estão envolvidas, mas você pode amostrar escolas e tentar isolar o efeito escola, tirar o efeito escola. Muito interessante, tá? Isso aqui. Bom, então era isso, gente, para acabar essa parte de painel, né? Eu passei já a lista de exercício, faltava esse pequeno vídeo. E aí vocês vão ter um descanso essa semana, só esse vídeo, trabalhar bastante na lista. Semana que vem a gente vai começar com o capítulo 15, que é o capítulo de variáveis instrumentais e mínimos quadrados em 2 estágios. Boa semana para vocês, espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa da semana universitária. E é isso, meninos e meninas.